Mas antes nós temos dois comentários internacionais importantes. Um é a notícia que saiu aqui, né, de que o presidente de esquerda, né, supostamente de esquerda da Colômbia, uma das primeiras coisas que ele fez, com tanta coisa que ele poderia fazer de bom para o seu povo, uma das primeiras coisas que ele fez foi entrar em contato com os norte-americanos para que os norte-americanos coloquem tropas na Amazônia. E aí veio o famoso discurso esquerdista ecológico, né? Estão queimando a Amazônia, então nós precisamos fiscalizar para evitar, etc. e tal. Eu nunca ouvi falar que as tropas norte-americanas eram tropas de bombeiros, né? Para mim isso são tudo tropas de ocupação de países. Aqui a gente vê a farsa, né, da nova esquerda, porque a direita chamou as tropas norte-americanas para a Colômbia a título de combater as Farc e o narcotráfico. A esquerda faz a mesma coisa com uma desculpa diferente. Proteger, né, a floresta de perigosos cidadãos colombianos que estão queimando a floresta. É uma coisa absurda, porque o governo colombiano tem recursos para patrulhar essa região. Se ele não quer que queime a floresta, põe as tropas colombianas para fazer. Por que eles precisam dos norte-americanos exatamente? É um pretexto, né? É um pretexto, e é um pretexto muito mal elaborado. Ao mesmo tempo, né, essa ação, né, do governo colombiano, que está se mostrando ser um governo servil, totalmente servil ao imperialismo, a fazer isso daí, ela mostra que todo esse rumor em torno da Amazônia é uma coisa que corresponde a um determinado plano político e está sendo colocado em prática por etapas, né? É muito mais fácil colocar tropas norte-americanas na Amazônia colombiana do que na Amazônia brasileira, por exemplo, né? Ou até mesmo do que na Amazônia peruana. Então, como a Colômbia já é um país completamente controlado, né? Não completamente, mas muito controlado pelos norte-americanos, é natural que começasse por aí, né, essa ofensiva. Ao mesmo tempo, né, é importante destacar que o comando do Terceiro Exército norte-americano foi colocado nas mãos de uma mulher, né? E aí a gente vê como é que se diz? O escudo, né, identitário para operações criminosas que essa gente vai fazer na América do Sul, né? Ela é responsável pelas tropas aqui. É outro sinal de que está em marcha uma operação de grande envergadura. Nesses dias aqui eu fiz um comentário sobre esse problema no Twitter, e o pessoal fala assim que isso daí é uma teoria da conspiração, que é loucura, onde é que está isso daí? E existe a famosa teoria inteligente de que, como o Brasil é completamente dominado, né, pelo imperialismo, o governo é um governo títere, não haveria necessidade de você, por exemplo, arrancar uma parte do território nacional. Melhor deixar com o governo títere. Que é uma teoria que corresponde a pessoas que não fazem parte do mundo da política, né? Se você pode ter o controle direto, por que não ter o controle direto? O governo títere de hoje, amanhã ele vai embora e sobe um outro governo que não é nem um pouquinho títere e atrapalha todos os seus planos, né? Como já aconteceu inúmeras vezes na América Latina. É uma teoria que não faz nenhum sentido. A teoria diz o seguinte: o imperialismo, ele não gosta de ocupar países, ele não gosta de tomar conta dos países, ele gosta simplesmente de controlar o governo. Isso é totalmente falso. Ele gosta de controlar os países.
Como há países que são difíceis de controlar, ele prefere controlar através do governo, influenciar o governo, pressionar o governo. Mas não é a política prioritária, de forma nenhuma. Outra coisa também que a gente tem que dizer para essas pessoas que nunca veem nenhuma conspiração que está acontecendo no mundo real, é o seguinte: as últimas décadas, né, da história do mundo, elas foram marcadas pela destruição de diversos países. Nós tivemos aí a Iugoslávia, foi completamente desmantelada e o processo de desmantelamento até hoje não acabou. Nós tivemos aí a Tchecoslováquia, que hoje são 2 países. Nós tivemos a União Soviética, que foi também em grande medida desmembrada. Nós tivemos o Sudão e várias outras coisas. O Iraque quase foi completamente destruído, né, por obra dos norte-americanos, dividido em vários países. A Síria, né, até hoje o governo sírio não controla a totalidade do território sírio. Então é uma coisa curiosa que as pessoas não consigam ver que o objetivo do imperialismo é estraçalhar o maior número possível de países e criar pequenas unidades que são facilmente controladas, né? É até curioso que o pessoal não veja isso daí. Nesse momento aqui, há uma ofensiva muito grande em relação ao problema da Amazônia brasileira, que é a mais importante. A maior parte do território da região amazônica é brasileiro. A gente vê pelo nível de financiamento que existe aí, dos índios aí supostamente ecológicos, tipo Sônia Guajajara, né? O financiamento, todos eles estão concorrendo às eleições, acho que vários deles vão ganhar as eleições, porque eles estão muito bem financiados. Há uma quantidade muito grande de ONGs que tratam desse problema, né? Até pessoas importantes do golpe de Estado de 2016 formaram uma ONG para discutir o problema do clima e da ecologia e tudo mais. Quer dizer, a ofensiva é gigantesca, não é pequena, né? É uma ofensiva maior, né? Isso é interessante a gente assinalar, do que aquela que a gente viu em termos de guerra ideológica antes do golpe de 2016. Isso daqui é infinitamente maior, abrange uma quantidade enorme de setores, né? Está em pleno vapor a organização disso daí. Nós podemos ter certeza absoluta que serão tomadas iniciativas no sentido de ir, né, ou gradativamente, ou através de algum desastre específico, subtraindo, né, uma parcela considerável do território nacional ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, o que significa também a destruição do Brasil enquanto país, né? Nós tivemos até matérias que apareceram no jornal, né? Tem gente que já surgiram matérias de pessoas da esquerda, né? O Leonardo Boff é uma delas, falando que seria necessário um governo internacional da Amazônia, quer dizer, entregando a Amazônia para os estrangeiros, né? Recentemente, o jornal Estado de Minas publicou um dos articulistas do jornal publicou uma matéria dizendo que o Brasil estaria muito melhor se ele tivesse sido dividido em 4 ou 5 países, né? Por exemplo, se o Nordeste tivesse se separado do Sul, ele estaria muito mais desenvolvido hoje. No que ele se baseia para dizer isso daí, não dá nem para entender, não dá nem para imaginar qual seria, né? Porque o problema do desenvolvimento do Nordeste ou de qualquer parte do país não é um problema simplesmente de governo. É um problema das estruturas sociais que se formaram aí, né? Se o Brasil, né, que se o Brasil de conjunto, o Estado Nacional Brasileiro, que em várias oportunidades investiu dinheiro no Nordeste para tentar superar, né, a situação catastrófica dessa região, quem que investiria dinheiro lá para que eles
superar essa situação se fosse um país independente, né? Então, existe aí toda uma operação, que nesse momento é uma operação ideológica, no sentido de caminhar para uma independência da região amazônica do governo brasileiro. Aproveitou-se muito o governo Bolsonaro para isso, né? E a imprensa fez aí um grande escândalo com o negócio do desmatamento, com os terríveis garimpeiros, com sei lá o que eles apontam, né? Tudo um conjunto aí de bichos papões para espantar e assustar uma parte da população, né? Principalmente a classe média delicada, e isso daí vai criando o clima, né? Algumas pessoas nesse debate se posicionam da seguinte maneira: é melhor entregar para o estrangeiro do que deixar na mão dos garimpeiros e tudo mais. Os garimpeiros, o mal que eles fazem à Amazônia é mínimo, né? Sem falar no seguinte, que muita gente não sabe, nós publicamos matérias nesse sentido, mostrando que uma boa parte dos garimpeiros, desses garimpos ilegais, não todos, mas uma boa parte, é de pessoas simples, de gente pobre, inclusive índios, que na tentativa de sobreviver procuram, né, esses meios. Se houvesse uma política, né, racional de desenvolvimento da Amazônia, isso daí ficaria em segundo plano. Mas como não há, aparece esse tipo de problema. Mas a verdade verdadeira é o seguinte, que se o governo brasileiro permite queimada na Amazônia ou não permite o garimpo ou não permite, a Amazônia é parte do Brasil e não há nenhum motivo para entregar na mão de ninguém. Menos ainda na mão, né, desses vampiros econômicos que são os países imperialistas, que aqui são apresentados como democráticos, humanistas, etc. e tal. E uma parte da esquerda está completamente rendida diante dessa ofensiva ideológica e está se transformando aí em propagandista, né, dos interesses imperialistas dentro do Brasil. Nós precisamos deixar a coisa muito clara, né? A nossa posição é o seguinte: se o governo brasileiro está queimando a Amazônia, é uma questão a ser debatida, né? O PCO, particularmente, não acha que você tem que queimar a Amazônia para colocar lá gado ou plantar soja. Agora, que isso daí tem alguma coisa a ver com entregar a Amazônia na mão, né, dos piores parasitas internacionais, de jeito nenhum. É melhor entregar a Amazônia, e aqui eu queria ser bem claro, para os bandidos, os garimpeiros, o que tiver lá, do que entregar na mão do governo norte-americano, porque não existe no mundo bandido pior do que o governo norte-americano. Então, bandido por bandido, né, nós temos que ficar com os nossos bandidos, não com os deles. Agora, uma coisa é certa, as coisas vão se desenvolver nesse sentido aí, no que diz respeito à Amazônia, né? E também não podemos deixar de falar, a preocupação com a Amazônia não tem absolutamente nada a ver com preocupações sobre o futuro do planeta, o clima, a ecologia e tudo mais. Não tem nada a ver. Porque se o pessoal está preocupado com isso daí, pega aí 25% do território europeu e planta árvore, pô. Por que eles querem tirar... Querem que o Brasil seja aí o guardião de uma imensa floresta tropical, não pode fazer nada na região, enquanto que eles não dão a mínima